5, 4, command engine start, 2, 1. Ignition. We have liftoff. Shepard cleared the tower. And New Shepard has cleared the tower on our way to space with our first human crew. Go, Jeff. Go, Mark. Go, Wally. Go, Oliver. You are going to space. Lá vai o New Shepard na sua viagem de 11 minutos. Este 20 de julho de 2021 entrou para a história com um passo inédito para o turismo espacial. Um foguete decolou pela primeira vez sem nenhum piloto, levando ao espaço uma tripulação civil. Estavam a bordo o bilionário Jeff Bezos, o irmão dele Mark, a aviadora Wally Funk, de 82 anos, a pessoa mais velha a chegar no espaço, e o estudante holandês Oliver Daemen, de 18 anos, o mais jovem a ir ao espaço. Uma viagem curta, mas histórica. Com cerca de 11 minutos de duração, o voo espacial liderado pelo bilionário Jeff Bezos abriu um novo capítulo na era do turismo espacial. No mesmo dia do aniversário de 52 anos da primeira caminhada do homem na Lua, o homem mais rico do mundo decolou de um foguete do deserto do Texas com mais 3 pessoas. Foi o primeiro voo tripulado a ir até a borda da órbita terrestre sem piloto. You see the 2 vehicles there? When the speed hits 0, you know that they've hit apogee, their maximum altitude, and you hear they're having... Esse foi o 16º voo da Blue Origin, a empresa de Jeff Bezos, mas o primeiro com passageiros a bordo. O mundo inteiro ficou de olho. E também, claro, os concorrentes do bilionário e fundador da Amazon nessa corrida espacial privada. São os também bilionários Richard Branson, da Virgin Galactic, um visionário que aposta em roteiros turísticos para o espaço, e Elon Musk, da SpaceX, que já disse desejar colonizar Marte. A nave, que vinha sendo testada há quase uma década, decolou pouco depois das 10 horas da manhã do horário de Brasília, do deserto no Texas. Quais são as diferenças entre esses projetos? Qual é o tamanho dos esforços e dos custos para mandar cápsulas tripuladas para o espaço? Como isso traz novas respostas sobre o nosso planeta? Que vantagens essa corrida espacial pode trazer para a ciência e para nós, os pobres mortais que não têm alguns milhões para ir ao espaço? Qual o futuro do turismo espacial? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o engenheiro espacial Lucas Fonseca, um dos pioneiros no Brasil do chamado empreendedorismo espacial. Fique com a gente. Lucas, existe uma reparação histórica nesse voo do Jeff Bezos, que é com a pilota Wally Funk. Ela chegou a ser a mais jovem em uma turma de treinamento de astronautas mulheres, né? Mas ela não foi, o programa foi cancelado, e agora ela realizou um sonho depois de 6 décadas e se tornou a pessoa mais velha a ir para o espaço aos 82 anos. Quais são, então, os marcos e a importância dessa viagem que teve uma tripulação civil? Olha, Elisa, eu acho que o simbolismo maior que a gente vê nesse lançamento hoje é o fato de você ter pessoas comuns indo para o espaço, né? Então, o que a gente vai enxergar agora para os próximos anos é uma redução cada vez maior do custo de você ir para o espaço e aí você trazer uma atividade que sempre foi restrita a poucas pessoas para um público muito maior no planeta. Tem coisas boas e coisas ruins, né? A gente está falando de dar a chance de novas pessoas vivenciarem essa grande feito que é tirar uma pessoa do chão e levar até o espaço, mas tem toda a preocupação também do impacto ambiental, né? De você manter uma rotina de lançamentos como esse e isso a longo prazo ser prejudicial também para o planeta. Desde 1957, foram lançados 11.670 satélites. A gente mandou tanta coisa para o espaço que boa parte já virou lixo e continua em órbita. Esse voo do Jeff Bezos, especificamente, ele usa hidrogênio e oxigênio. Então, ele queima 2 combustíveis líquidos, que o resultante disso é vapor de água. Então, assim, a queima do foguete não é tão prejudicial à atmosfera
mas você ainda tem o processo ali de criação do hidrogênio através da eletrólise que você gasta energia elétrica. Então, esse tipo de coisa é muito discutido aqui nos Estados Unidos e existe um grupo de pessoas que são contra o turismo espacial, acha que isso é uma atividade para bilionários, né? Mas eu tento olhar pelo lado também dessa democratização do acesso ao espaço e a necessidade da gente trabalhar o tema da tecnologia, de como eu posso ter uma pegada de carbono que seja limpa, né, para esse tipo de atividade para o futuro e não privar as pessoas de quererem ir para o espaço um dia. Lucas, a gente tem aí 3 bilionários que estão investindo alto nessa corrida espacial privada, né? O Jeff Bezos, o Richard Branson e o Elon Musk. Quais são as diferenças entre esses 3 projetos? Olha, de longe o Elon Musk é o mais avançado nessa história toda, então a gente está vendo agora tanto a Virgin do Branson quanto a Blue Origin do Bezos chegando no limite do espaço e voltando para a Terra com pessoas. E o Elon Musk já está mandando astronautas aí para a estação espacial, já mandou 2 vezes astronautas, e isso, eles gostam de falar, é uma liga, né, um jogo totalmente diferente o que ele já alcançou. A gente vai ver agora para os próximos meses, inclusive, uma tripulação de civis que pagaram por isso, indo para a estação espacial através do veículo do Elon Musk, através da SpaceX. Mas não dá para desmerecer também o feito tanto do Bezos quanto do Branson, nesse sentido de democratizar o bilhete, o custo do acesso ao espaço é muito notável e isso vai redefinir também a economia espacial daqui para frente. O bilionário inglês Richard Branson se tornou neste domingo o mais novo astronauta reconhecido pelo governo dos Estados Unidos. E a companhia dele, a Virgin Galactic, a primeira a realizar um voo espacial turístico. Depois de quase uma década de preparação, o voo durou cerca de 1 hora. Mas, Lucas, ir para o espaço está longe de ser uma atividade trivial, né? Então, há quanto tempo que essas empresas elas estão trabalhando nesses projetos? Qual é o tamanho do esforço e dos custos também para mandar essas cápsulas tripuladas em uma viagem espacial? As 3 empresas começaram ali no começo dos anos 2000, né? Eles tinham essa ambição de levar os turistas até o espaço. Eles falavam por volta de 2015 e a gente está agora em 2021 vendo acontecer pela primeira vez. Então, assim, não é uma coisa fácil, houveram percalços durante, então a própria Virgin Galactic perdeu um piloto num acidente de teste, né? O Jeff Bezos não teve nenhum problema ainda com vida humana, mas o segundo voo que ele fez alguns anos atrás não funcionou completamente. Então, a atividade espacial sempre é muito difícil. A própria SpaceX, a história dela é interessante porque os primeiros veículos que eles lançaram explodiram, não funcionou, e aí, pelas contas do Elon Musk, ele teria um último veículo que ele obrigatoriamente tinha que fazer funcionar para dar certo. E tem até uma história interessante que ele colocou um trevo de 4 folhas no PET, né, que representava aquele voo, e funcionou aquele voo dele, e ele nunca mais tirou o trevo de 4 folhas do simbolismo da SpaceX. Então a atividade espacial sempre é muito difícil, provavelmente veremos perdas humanas ao longo da história do turismo espacial, mas da mesma maneira que uma pessoa sobe o Everest, atravessa um oceano, a gente está vendo a história sendo feita por exploradores, né, que estão assumindo o risco. Naquele 20 de julho de 1969, 1/4 da humanidade acompanhou ao vivo, pela TV e pelo rádio, o comandante da missão Apollo 11 descer as escadas do módulo lunar. Neil Armstrong entrou para a história ao declarar: "Esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade." Agora, quando começou a corrida espacial, lá nos anos 1960, e depois durou, né, até os anos 1980, aquele primeiro momento, essa corrida era liderada por agências governamentais, como a NASA, a Agência Espacial Russa. Por que agora os investidores privados estão entrando nesse mercado? E é uma tendência o investimento estatal ficar para trás, ou a gente vai ver parcerias entre o público e o privado nessa área? Historicamente, tinham empresas privadas participando de programas espaciais governamentais, mas as demandas eram demandas encomendadas pelo governo. Então, o governo decidia, quero ir até a Lua e preciso de empresas que consigam fornecer equipamentos para isso. Hoje em dia, não. E quem inaugurou isso, de fato, foi o Elon Musk. Ele falou, olha, pessoal, estou pegando aqui parte da minha fortuna, estou investindo numa empresa de foguetes, vou fazer um foguete que decola e pousa na vertical. Ninguém pediu
para que eu faça isso, decidi fazer porque eu acredito que vai ter um modelo de negócio sustentável a longo prazo, e aquilo se concretizou. E aí existiu essa subida, desse alvorecer da nova era espacial que a gente chama de New Space, e empresários do mundo inteiro se interessaram por essa nova jornada, né, que não é mais tão dependente do governo, mas deixando claro que o governo é uma entidade muito importante ainda, porque ele é um dos principais compradores de voos da SpaceX, por exemplo. A gente está nessa fase ainda transacionando de um modelo puramente governamental para uma tentativa de ser mais privado, mas a gente é muito dependente do governo. Mas o futuro, provavelmente teremos mais e mais empresas com modelo de negócio, essas startups que a gente tanto fala, atuando dentro desse modelo econômico do New Space. Mas aí a gente está falando de que tipo de negócio, Lucas? Porque pra gente que é leigo, né? Você fica falando em turismo espacial, é uma coisa tão distante da realidade das pessoas. Hoje é para quem é bilionário realmente. Como é que isso vira business, né? A gente divide o New Space em vários verticais de atuação. Então é bem amplo, é bem divergente, coisas que você pode fazer. E tem uma definição que divide 8 verticais, eu vou falar rapidinho aqui, eu acho que ajuda a esclarecer. Então, produzir satélites é um deles, produzir lançadores espaciais, como a gente vê o Elon Musk fazendo, turismo espacial é um deles, a própria ideia de locação de base de lançamento, a gente tem até o caso de Alcântara, é um vertical de economia espacial. E todos pretendem ganhar com o uso da base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão. Há mais de 20 anos, os Estados Unidos tentam negociar um acesso à base. Pela localização, lançar foguetes de Alcântara significa uma economia de quase 30% no combustível necessário para alcançar a órbita. Tem o que a gente chama de pesquisas em microgravidade, que é quando eu mando, por exemplo, uma pesquisa farmacêutica, uma pesquisa médica, o desenvolvimento de um novo material que pode ser feito na Estação Espacial Internacional. Então tem muita gente que ganha dinheiro com isso hoje em dia. Tem a parte de serviços espaciais, então imagina eu mandar um robô para o espaço que pode recolher um detrito espacial, pode colocar mais combustível, aumentar a vida útil de um satélite que é super caro. Tem essa parte de exploração de recursos, então captar energia no espaço, captar água, captar um asteroide, e tem a parte só da energia, de eu poder captar uma quantidade muito grande de energia através, talvez, de painéis solares ou outras formas de captação de energia no espaço e tentar transferir isso para o planeta Terra. Então, isso é até interessante falar, existem várias visões em relação a essa nova economia. O Elon Musk tem uma visão muito fixada na ideia da importância de tornar a nossa espécie uma espécie multiplanetária, até como forma de proteger a continuidade da nossa espécie, mas o Jeff Bezos, ele gosta muito de trazer a ideia de que devemos tirar todas as atividades que são maliciosas para o nosso planeta, para fora do planeta, e para isso eu tenho que reduzir muito a quantidade de lançamento e custo desses lançamentos, de tal forma que, por exemplo, eu faça toda a mineração dos principais componentes de uso de manufatura em asteroides e não mais no planeta Terra. Então tem essas visões que são complementares, de certa forma. É claro que a gente tem que se preocupar com a continuidade da espécie, mas também temos que aumentar o nosso santuário natural, a vida dele o máximo que puder, e o espaço talvez seja a resposta para tudo isso. Lucas, aprofundando nesse tema de negócios e custos e trazendo aqui para o mundo dos réis mortais como nós, em quanto tempo você acha que seria possível ter viagens turísticas regulares para o espaço? E quão acessíveis e para quem elas podem ser? A gente viu que o preço rondaria aí os $250 mil por pessoa. Claro que nesse momento ir para a estação espacial é muito mais caro, então vai sair em torno aí de 4, 5 milhões de dólares cada ticket, mas o Tom Cruise, por exemplo, estava falando que ia filmar um filme na estação espacial, e tudo isso vem acontecendo por essa democratização do acesso aos tickets, né, essa facilidade. Mas num prazo aí de 10 anos, talvez, isso é para cair de forma drástica. O Elon Musk está produzindo um veículo novo chamado Starship, e ele está prometendo $10 por quilo para colocar algo no espaço. Eu acho que $10 é um pouquinho baixo demais, e tem toda a parte de burocracia, de documental que você tem que preparar para ir para o espaço, mas vamos dizer $100 por quilo. Então a gente está falando algo aí em torno de 3 vezes mais caro do que um ticket aéreo para você chegar numa estação espacial internacional, por exemplo. Eu gostaria muito de ver isso aí num prazo de 10 anos daqui para frente, e adoraria poder ir até lá. Na Terra, Bezos, o mais novo astronauta, comemorou. Foi o melhor dia da minha vida, disse.
Lucas, muita gente fica olhando nessa corrida aí de bilionários e se questionando, né, sobre esse gasto tão grande de dinheiro, enquanto o planeta está aí assolado por uma pandemia, um monte de gente passando fome, não tem vacina para todo mundo e tal. Trazendo um pouco mais para a realidade das pessoas, né? Essa corrida espacial, ela pode ter consequências, por exemplo, no barateamento de tecnologia, no barateamento de passagens aéreas, pode ter alguma consequência na vida real das pessoas, que não só dos bilionários que vão poder viajar para o espaço? Claro que existe essa parte de entretenimento. Entretenimento está provendo entretenimento para poucas pessoas que têm acesso nesse momento. Mas a tecnologia espacial como um todo, vou citar um exemplo para ligar com a pandemia. Nós, no Brasil, estamos enviando, no final do ano, proteínas do Covid para a Estação Espacial Internacional, para estudar melhor essas proteínas e ver se a gente consegue descobrir algo que ainda não foi descoberto sobre a doença. Então, o espaço permite acesso a laboratório que, para a indústria farmacêutica, faz muito sentido. Então, quando a gente vê esses bilionários investindo dinheiro, eles estão barateando também toda a parte que a ciência pode ter acesso. E esses veículos mesmo, tanto do Richard Branson quanto do Jeff Bezos, eles já estão vendendo a ideia de que professores podem voar, cientistas podem voar, para criar inspiração, mas para criar experimento científico também. Por mais que seja rápido essa voo de 3, 4 minutos, é suficiente para fazer alguns experimentos que só são possíveis de serem feitos nesses ambientes que a gente chama de microgravidade, que é essa sensação da queda livre. Claro que quando eu faço isso na estação espacial, que está permanentemente no espaço, eu posso fazer experimentos muito mais elaborados e também o preço vem caindo de acesso à estação espacial por conta dessa corrida dos bilionários. Lucas, falando mais aí desse campo científico, e a gente sabe que esses projetos giram em torno de muita ciência e tecnologia, como é que você acha que essa corrida espacial privada ela pode colaborar de alguma forma para o nosso conhecimento sobre a Terra, sobre o espaço, respostas, né, que a gente ainda precisa ter e ainda não tem? São várias vertentes que suportam a atividade espacial, né? Primeiro, assim, eu acho que é importantíssimo falar que é realmente uma fronteira final da humanidade, né? Então, existe ali uma curiosidade que é inerente à nossa raça, que ir até o espaço faz muito bem para a gente se provar. Então, quando o Kennedy fez o discurso, se não me engano, em 61, no estádio do Rice, e falou, a gente está indo para a Lua não porque é fácil, mas porque é difícil, eu acho que isso é muito forte para a humanidade. A gente está se colocando em prova para mostrar que a gente consegue ir além, e ir além traz proveitos tecnológicos muito grandes, né? Então, todo o desenvolvimento espacial reverteu em situações de aplicações no cotidiano humano que mais do que quadruplicou a quantidade de dinheiro investido de ir para o espaço. E isso continua sendo verdade. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma estação espacial que é super custosa para o erário americano, russo e europeu, ao mesmo tempo ela está produzindo ciência que não é possível fazer na Terra. E aí eu vou pegar um exemplo aqui, o Tamiflu, que combateu o H1N1, por exemplo, foi feito no espaço e poucas pessoas sabem disso. Então a gente conseguiu combater uma doença por conta de um estudo que foi feito na microgravidade. Lucas, você citou antes aí o caso de ir para a Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil, mas o Elon Musk já disse que quer colonizar Marte. O bilionário Elon Musk, que tem planos de levar seres humanos para Marte em 2024 e colonizar o planeta, viabiliza mais um projeto audacioso. Quão factível é um plano desses? Essa pergunta é boa, porque o Elon Musk tem essa mania bem megalomaníaca de anunciar as coisas, mas o que assusta mais é que ele cumpre a maior parte das coisas que ele fala, né? Então, quando a gente olha para essa loucura de mandar 1 milhão de pessoas para Marte, e você vê a produção que ele quer fazer de espaçonaves em terra, e a quantidade de motores, quantidade de pessoas que ele quer empregar, ele vem cumprindo a receita do bolo para chegar lá. Se alguma coisa vai dar errado no meio do caminho ou não, é muito difícil fazer esse exercício de futurologia. Lucas, quais são hoje os próximos desafios tecnológicos nessa corrida espacial? Você citou a questão do combustível, a questão ambiental, isso ainda é um problema? Qual é o próximo marco, né, para a gente conseguir avançar nisso? A questão ambiental com certeza é um problema grande para todas as frentes da pesquisa espacial, mas ao mesmo tempo hoje você tem um monitoramento global para entender melhor como funciona o mundo através de satélites. Então é uma faca de dois gumes, que você tem coisas atrapalhando, mas atividades resultantes do espaço que estão super ajudando a gente a entender o aquecimento global, por exemplo, né? E aí quando eu falo, por exemplo, de minerar asteroides, não dá para imaginar que a gente vai querer trazer um asteroide inteiro para a Terra, né? Primeiro que seria perigosíssimo e segundo que aqueceria muito a atmosfera tentar frear um pedaço de asteroide e aumentaria a temperatura na Terra. Então a gente tem que imaginar como que eu vou criar
de forma permanente uma indústria no espaço. Então essa volta à Lua, agora provavelmente 2024, 2025, e uma ida na próxima década para Marte, faz parte de um plano maior de termos permanência constante no sistema solar, até para ter uma indústria que consiga criar produtos acabados no espaço e voltar para a Terra realmente coisas já acabadas. Não faz sentido trazer matéria-prima para a Terra. Como é que o Brasil está posicionado nessa corrida espacial, hein? Porque a gente sabe que somos um país privilegiado geograficamente, temos a base de Alcântara, mas sem trocadilho a coisa nunca decola por aqui, né? O Brasil vai conseguir se inserir nessa linha de produção, né, de avanço tecnológico mundial na corrida espacial, ou estamos perdendo esse bonde? Então, Carolina, existe uma gama muito grande de atividades espaciais. Entre elas, tem toda a parte de dados que são produzidos no espaço e serviços que você pode prestar em cima desses dados. Não necessariamente o Brasil precisa produzir um foguete próprio para fazer parte da economia espacial. É tão holístico a quantidade de atividades que eu posso divergir, que eu posso muito bem usar uma mão de obra qualificada brasileira para suprir um serviço que talvez seja caro para Estados Unidos ou Europa praticar nesse momento. Então a gente tem que olhar quais são as condições que o Brasil possui hoje em dia, olhar suas principais aptidões. Então a gente está falando de agricultura, óleo e gás, mineração, trazer esse conhecimento que a gente já tem herdado aí de várias décadas e tentar casar com esse novo momento da atividade espacial. O que eu posso garantir é que todas essas frentes que o Brasil é líder no mundo tem conexão de alguma forma com o mercado espacial. Então é trazer esse conhecimento já gerado nessas áreas e tentar se conectar nesse novo momento onde novos países, como a Austrália, que nunca teve uma história junto ao espaço, está entrando aí de sopetão e está lá na frente já. Você tem várias empresas na Austrália hoje, startups, querendo atuar nessa economia espacial. Então, só para reforçar, como a economia espacial é tão ampla, o Brasil tem muita oportunidade para entrar. O que eu gosto de sempre frisar é que, assim, a gente tem que tomar essa decisão e tem que fazer essa escolha o quanto antes, porque esperar 10 anos para se posicionar dentro de uma nova economia pode ser muito tardio. Então, a hora de entrar é agora, e essa parte do meu trabalho é esse, criar esse engajamento da sociedade brasileira para perceber a importância e querer fazer parte disso. Lucas Fonseca, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigada, Lucas. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Bernardo Ionestig e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Amanhã tem mais. Até mais.